Os irmãos podem se assentar, vamos dar início ao culto, né, a palavra. Chamar a nossa pregadora da noite. Chamar a Jennifer para vir aqui na frente. Antes de eu dar o microfone para ela, gostaria que os irmãos estendessem a mão. Vamos orar pela vida da tia Jenny. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, na Tua presença está a Tua filha amada, Senhor. Que o Senhor venha realmente usar ela, Pai, como instrumento de bênção, Pai, nas Tuas mãos nesse momento. Usa ela mesmo, Senhor, como um canal, Pai, para nos trazer uma palavra abençoada, Pai. Ô, Senhor, usa, abençoa a vida dela, Pai. Ô, Senhor, que nós venhamos realmente estar com o coração aberto, Pai, para realmente receber a Tua palavra que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Fala conosco, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Bom, Clarinha me convidou para trazer a palavra e eu perguntei, Deus, e agora? O que o Senhor quer falar? E eu cheguei, ela falou comigo no sábado, e eu cheguei domingo em casa e desde o momento que eu pisei em casa até o horário antes de vir para o culto, Deus foi falando no meu coração. Tá? Então, a pregação, a palavra, o tema de hoje é escolhas. Antes de eu começar a falar, pode colocar o slide, o Gabriel, fazendo favor? Só o primeiro, tá? Eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Diz assim a palavra de Deus. O título da minha Bíblia é Na Casa de Marta e de Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Podem se assentar? Aqui, nessa passagem, a gente vê que Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir o Senhor. Marta estava ocupada com tanta coisa, preocupada com diversas coisas e não prestou atenção no que era mais importante, que era ouvir o Senhor. E na nossa vida, a gente está a todo momento fazendo escolhas, né? A gente acorda, escolhe tomar café ou não. Escolhe o que almoçar. Se eu vai no restaurante e tem aquela variedade de comida, vai escolher o que vai querer comer. Então, todo momento nós estamos fazendo escolhas. Né? Hoje nós escolhemos estar aqui, prestando culto ao Senhor. Antes de vir, a gente vai escolher a roupa. Ah, não, essa roupa está boa. Ah, não, é essa aqui que eu vou. Então, a todo momento a gente está fazendo escolhas. Tá? Eu vou passar alguns slides aqui de algumas opções de escolha. Tá? Gabriel, pode ir para o próximo. A primeira opção, aqui é um suco, tá? E a segunda, refrigerante. Eu diversas vezes escolhia só o refrigerante. Se deixasse, eu tomava 1 litro de coca numa sentada. Hoje eu estou mudando um pouco. Hoje eu escolho a primeira opção, tentando escolher a primeira opção. Né? Porque a gente sabe que faz mal, e, na verdade, tudo em excesso faz mal, mas a coca em si, o refrigerante, mais ainda. Vamos para o segundo slide. A primeira opção, ó, aqui tem um Fusca velho, e a segunda opção é um carrão. Qual que a gente vai escolher? A segunda opção. Essa está super fácil, né? Vamos lá. Aqui é um jogo de futebol. A primeira opção, e a segunda opção é um jogo de vôlei. Acredito que a primeira opção seria para os homens, né, a maioria, a segunda para as mulheres. Eu posso ser sincera, agora,
Eu gosto de assistir os 2 jogos, né? Principalmente quando é a seleção, mas quando é a seleção. E gosto de assistir o vôlei também quando é a seleção. Então, para mim, se tiver a seleção jogando, escolher um canal ou outro vai ser difícil. Eu gosto tanto de um quanto o outro. Mas para jogar, nenhum nem o outro. Eu me dou muito bem. Vamos lá. A primeira opção é que é uma água da marca Cristal. E a segunda é uma água também normal, não é com gás, de outra marca. Essa aqui é uma escolha que tanto faz. Tanto uma água quanto outra, né? É muito difícil a gente pegar e ter diferença. Então, vão ter escolhas que tanto faz para a gente. Né? Aqui só mudou, vamos falar, mudou o rótulo só. Pode ir para outra. E tem esse slide, que é a bênção e a maldição. São as opções, a opção que a gente tem. A opção 1, a opção 2. Qual nós escolhemos? Escolheu a opção 1. Mais alguém? Então, o que eu quero mostrar para vocês... Pode parar nesse, tá, Gabriel? Todo momento a gente está fazendo escolhas. Todos os momentos. Podem ser escolhas, tanto faz, escolhas óbvias, igual o carro, ou escolhas difíceis. Né? Então, todo momento a gente está fazendo escolhas. E eu vou contar um pouquinho das minhas escolhas, do meu testemunho de quando eu era pequenininha. Alguns conhecem a minha história, outros não, mas eu vou contar numa versão diferente. Tá? Eu não nasci num lar evangélico. Tá? Meus pais se converteram quando eu tinha em torno de 8 anos de idade. Meu irmão tinha 1 ano e pouquinho. E tinha um casal, uma família, que morava na esquina, perto de onde a gente morava, que eles eram cristãos, só que era tradicional, saia comprida, cabelo comprido. E eu, com 8 anos, já tinha mais ou menos noção das coisas, já tinha as minhas decisões. Eu, no portão, um dia, eles passaram, eu virei e falei assim, eu nunca vou ser como eles. Mas não questão do cabelo, mas questão de ser evangélico, cristão. Eu nunca vou ser como eles. Passou-se um tempo, meus pais se converteram. Eu falei assim, pronto. Eu já tinha noção, não acredito que eu vou ter que usar saia e cabelo daquele jeito. Eu não acredito que eu vou ter que ir para a igreja. Porque na época, gente... É um pouquinho mais antigo, não sei se todo mundo conhece, era a época do El Chan, era a época do latino, né, mais assim, disco da Eliana, e eu gostava... Oi? Faz tempo, gente. E eu gostava muito de música e eu gostava muito de dançar. Teve até um dia que eu fui numa festa de um aniversário e o meu pai foi me buscar. Aí o pai da minha amiga virou e falou assim, ela gosta de dançar, né? Dancei a festa inteira, Então, eu não queria largar essas coisas. Eu sempre gostei. Tem foto, mas uma vez acho que eu mostrei para a Ana até uma foto, eu com shortinho e top da época, né, que dançava El Chan. Então, eu não queria largar os meus costumes. E os meus pais se converteram. Falei, pronto, agora eu vou ter que acompanhar, obedecer meus pais. Então, tá bom, né? E meus pais, eles sempre falaram muito de Deus dentro de casa. Então, eu aprendi muito ouvindo eles, ouvindo a paixão. E minha mãe tinha uma paixão muito grande assim por Deus, aquele primeiro amor também, que começou assim. E eu ficava ouvindo, ficava vendo aquela empolgação da minha mãe. Falei, então tá, né? Vamos lá. E eu sabia que, né, meus pais, na decisão deles, eles estavam firmes. Até então, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando meus pais namoravam, meu pai não bebia, que meu pai era de academia. Meu pai sempre gostou, né? Fugia da minha avó para ir para a academia. E minha mãe tinha o costume de tomar cerveja. E quando os dois começaram a namorar, meu pai não falou nada. Mas minha mãe ficou tão constrangida que ela parou de beber. Então, eu falei assim, eu sabia que aquela certeza deles era uma certeza. Eu falei assim, não vai ter por onde eu escapar. E eles falavam de Jesus, tal, o amor. Eu ficava prestando atenção naquela coisa assim nova, aquela coisa gostosa. E um dia, meus pais eles tinham loja. A maioria do tempo, às vezes, eu ficava com meu pai. Minha mãe que ficava na loja. Eu sentada na mesa. Valéria lembra como que era a casa. A mesa era perto da janela. E eu comecei a desenhar e escrever sobre Deus. Deus é bom. Tal. Meu pai olhou assim para mim, você quer aceitar Jesus? Eu olhei assim, eu quero. Eu tinha em torno de... Foi pouco tempo depois que eles converteram. Eu falei assim, eu quero. E meu pai fez a oração comigo ali de confissão de fé. E eu tinha certeza da minha escolha, que foi a melhor escolha da minha vida.
E ali eu cresci e falei, pronto, agora eu vou ser igual a eles. Eu falei que eu não ia ser, agora eu vou ser igual a eles. Pronto, não tem escapatória, né? E fui. E acompanhei muito tempo os meus pais em oração, vigília. E um certo dia, estava orando com meus pais, meu irmão já estava dormindo. E os dois pararam de orar, olharam para minha cara e falei, pronto, o que eu já falei de errado já na oração? Eles, repete o que você está falando. Eu falei assim, o que eu estou falando? E eu fui batizado com o Espírito Santo, orando ali junto com eles, logo após a minha conversão. E foi indo. A gente foi fazendo algumas escolhas, passei por conflitos, tá, gente? Como qualquer pessoa. Porque, sabe por que eu estou comentando sobre isso? Porque às vezes eu via testemunho e a pessoa contava isso e eu ficava parecendo. A gente não perde tempo por escolher. Aparentemente, na hora, parece que no currículo. Foi no RH, numa empresa que faz seleção de currículo, até sumiu o nome da empresa. Eu desci na escada e falei assim, vem cá um pouquinho. Eu falei assim, pronto. Ela falou assim, eu não contei isso para ninguém, fiquei durante muito tempo. Você esqueceu de colocar o seu nome no currículo. Eu falei assim, puxa vida, eu não acredito. E eu fiquei com tanta vergonha que eu demorei muito tempo para contar para alguém. Porque eu não acredito que eu esqueci. E foi indo. E eu não consegui um emprego. E minha mãe falou assim, você só vai poder ficar se você conseguir um emprego. Porque meus pais moravam no fundo da casa da minha avó, eu passaria para a casa da frente. Eu falei, então tá, mãe. Mas eu ia ter que vir para cá para estudar, trabalhar. E, literalmente, o emprego bateu na minha porta. Minha avó tinha uma mercearia, chegou uma pessoa, você não quer trabalhar na barraquinha de pé de moleque? Ali do lado do posto do Guido, até brinco, eu trabalhei no Guido. Eu falei assim, quero. Ué, eu não quero ir para São José do Alegre. Fui e trabalhei lá. Durante uns 2 meses, eu trabalhei na barraquinha de pé de moleque que tinha lá. Logo depois disso, eu fui para o posto e tudo. Eu sempre tive um sonho, que era fazer a faculdade. Mas aí que está. Esses dias eu perguntei para Deus, alguns sonhos eu não realizei ainda, mas por que o Senhor permitiu que eu realizasse o sonho de fazer uma faculdade? Aí Deus me trouxe quando eu tinha em torno de 18, 19 anos, falou assim, porque nessa época você me escolheu. Eu falei, eu escolhi? Mas como assim? Era fase de adolescência, isso? E eu falei assim, Deus, eu consegui, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, uma bolsa no ângulo, através do pastor Vander, na época, que meus pais não tinham condição de pagar. Eu fiz o 3º concursinho, na época, no ângulo. Então, começou a ter a oportunidade de eu fazer a faculdade que eu tanto queria. E eu falei assim, Deus, se eu for para fora, eu não tenho estrutura. Eu não vou ficar firme. Então, eu escolho ficar aqui, eu escolho o Senhor. E eu não quero arriscar, ir para fora e depois desviar, ter alguma coisa, porque eu ainda não estava com uma estrutura, não estava firme. Eu falei, Deus, eu escolho ficar aqui mesmo. Eu sei que eu podia ir. Até uma pessoa, quando eu conversar, falou assim, não vai... Né? Citou outros exemplos, mas aqui dentro, eu falei assim, não, eu não quero. Eu sei que outras pessoas deram certo, mas eu estou sentindo que eu não vou conseguir, então eu vou escolher isso. E eu fiz essa escolha. E Deus me abençoou, eu fiz a faculdade... abriu a porta do emprego melhor, eu paguei a faculdade, não tive nenhuma dívida com relação à faculdade, foi tudo, até brincava, pagava o boleto da faculdade, passava com 50 centavos o resto do mês. Assim, mas Deus nunca deixou faltar nada. Graças a Deus, eu nunca atrasou a mensalidade e nunca me faltou nada. Aí Deus me mostrou que foi Ele que me honrou, porque naquela época eu escolhi Ele primeiro. Mas, Jennifer, você sempre escolheu Deus primeiro? Não, eu tive umas dificuldades, sabe? Eu escolhia uma coisa e falava, Deus, é isso que eu quero, o Senhor abençoa. Não era isso que eu falava, claro, mas é assim que eu agia. Então, muitas vezes, eu colocava as coisas, os meus planos em primeiro lugar e falava, Deus, é isso, agora o Senhor se vira. E Deus foi mostrando para mim que não era dessa forma. Que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes eu atropelei as coisas. Eu falei assim, eu quero isso, porque desde pequenininha tinha uma certa dificuldade. Eu quero porque quero. Então, por isso que às vezes eu ficava de castigo. Por quê, mas por quê, né? A gente ficava um pouco mais de castigo. E eu tive essa dificuldade. E eu atropelei muitas coisas em que eu não coloquei em primeiro lugar
Deus. Eu escolhi uma coisa e Deus, o Senhor se vira e abençoa. E Deus olhava assim para mim, não acredito, lá vai. O que eu vou fazer com essa menina agora? E muitas vezes, pela misericórdia dele, ele me abençoava. E hoje eu aprendo que primeiro a gente tem que escolher Deus. E as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. E são mesmo. A gente não precisa ter medo. Sabe que muitas vezes eu achava que Deus não ia saber escolher bem. Deus, o Senhor não vai saber escolher bem. Eu sei, o Senhor não. Aí aconteceram algumas coisas, alguns desertos que me mostraram que Deus sempre tem o melhor para nós. E Deus sempre tem a melhor escolha para nós. Só que a gente está acostumado a ouvir um sim, mas às vezes a melhor escolha é um não para determinadas situações, para a nossa vida. E Deus foi falando, foi assim, nossa, que legal, eu nem lembrava que eu tinha feito esse propósito com o Senhor. E entrou na faculdade. Gente, como qualquer de vocês, eu não sou tão velha, mas já sou um pouquinho velha, chega no momento da faculdade, é tanta coisa nova, isso, coisa que eu achava um absurdo. O professor dando aula e os alunos saíam para tomar água, porque não pedia licença nem nada, sai e pronto. E eu achava um absurdo no começo, depois eu comecei a fazer a mesma coisa. Depois eu comecei a fazer a mesma coisa, gente, achava um absurdo, mas aí todo mundo fazia, eu saía também, às vezes, no meio da aula, estava morrendo de sono, ou com fome, porque não dava tempo de comer, a gente ia para o Fabiano comer um salgado, depois voltava para pegar a presença. Falei, Jesus amado, a gente tem hora que a gente faz umas escolhas, né? E só que eu sempre, por mais dificuldade que eu tive, eu sempre mantive a minha escolha perante o Senhor. Sempre dar um exemplo para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu sempre, quando eu tinha oportunidade, eu falava de Jesus, mesmo sabendo que muitas vezes eles não iam aceitar bem. E eu sempre tentei passar aquilo que eu sabia de Deus. Então, quando alguém perguntava, eu falava, eu não tinha vergonha. Até então, quando minhas amigas iam fazer alguma coisa que sabia que não fazia parte de mim, elas não deixavam eu participar, e eu, às vezes, perguntava por quê. Depois que eu ia entender, e graças a Deus que não deixava mesmo, porque era coisa meio complicada. E eu fui. Uns meses atrás, eu vi que aquela sementinha que eu plantei de falar deu fruto. Uma pessoa pediu ajuda, né, numa coisa, e eu fui. E ela começou a falar, e eu descobri que ela tinha se tornado cristã, que trocou a filha dela de escola. A filha dela estava numa escola cristã, aprendendo as coisas da Bíblia, que ela sabia um tanto de versículo. Eu olhei assim, fiquei assim, nossa, mas como assim? Depois de mais ou menos 14 anos, né? Foram 4 de faculdade, 10 já de formado. Gente, estou muito velha. E ela contando, ela pregando para mim ainda. Eu falei assim, nossa, eu vim para ajudar ela, e ela estava falando, né? Eu falei assim, nossa, eu fiquei assim, muito assustada. Eu falei, que legal, que bênção. Aí ela virou para mim e falou assim, né? Contando as coisas, eu falei assim, não, meu marido falou que a gente tem que ser igual você. Eu falei assim, igual eu, evoluído espiritualmente. Aí eu falei assim, nossa, mas que bom, eu fiquei feliz de você ter se convertido, de estar aí conhecendo ao Senhor. E eu ver a empolgação dela, tudo assim, falando da filha dela, o quanto a filha dela estava ali crescendo. A filha dela tem 7 anos de idade. E ela optou por tirar de uma escola e ir para uma escola cristã, porque ela queria que a filha dela tivesse essa educação. Tá, mas e aí? Você fez algumas coisas que não foram legais? Sim. Não vou contar todas, né? Porque mas eu vou contar uma. Gente, eu sempre fui contra colar. Todo mundo sabe que cola não é de Deus, não é permitido, não é certo. Então, eu ia estudar, o pessoal que estava junto, eu ajudava um pouco na parte de estudar. Fazia o meu jeito mais fácil de decorar, tudo assim. E quando ia fazer, eu sentava no fundo. Quando ia fazer a prova, eu colocava a prova do lado, a carteira na porta ou do lado do professor, porque eles ficavam enchendo meu saco e querendo que eu passasse. Eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Teve uma vez que eu sentada e eu queria ir embora.